Amém. Enquanto descansa, carrega pedra. Estende sua mão para cá. Senhor, nós queremos abençoar a vida do Pietro. Nós queremos pedir que o Espírito Santo, Pai, complete no coração dele o que o Senhor já tem compartilhado com ele. Para que, Senhor, com a unção, com a graça, com o poder do Teu Santo Espírito, o Senhor use ele para compartilhar aos nossos corações. Para que nós possamos receber, Senhor, em porção dobrada nesta noite, do Teu Espírito, Senhor, da Tua palavra que vem sobre as nossas vidas, Senhor, para nos curar, nos restaurar, nos libertar, Senhor, nos fortalecer nesta noite, Pai. Logo em seguida, quando vamos acessar, Senhor, chegar próximo à mesa do Senhor, da ceia, se lembrar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Por isso, invocamos a Tua presença, Senhor, e abençoamos a vida do Pietro em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar assento. É uma alegria muito grande, né, poder estar aqui novamente, né, em casa, né. É sempre bom poder voltar, sempre bom poder rever os irmãos, né, porque a gente sabe que é uma família, né. Então eu cresci aqui e posso ver rostinhos novos, né, pessoas que integraram essa família, né, graças a Deus. Mas é uma alegria muito grande, né, poder vir e ter o privilégio de compartilhar da palavra de Deus e aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Bom, assim, para começar, já vou até avisando que não vai ser uma mensagem daquelas mais fáceis de ouvir, mas vão ser aquelas mais necessárias, sabe? Aquelas que precisam de manutenção na nossa alma. É algo que Deus tem colocado profundamente no meu coração e tem me incomodado de uma forma que tem me tirado muitas vezes o sono à noite, sabe? Mas queria convidar você, novamente, só por um momento, fechar os seus olhos, se conectar com o Pai nesse momento. Ó Jesus, obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder ouvir da Tua palavra, Pai. Em tantos lugares, Jesus, nós não podemos compartilhar, Jesus, nós não podemos falar, Jesus, nem mencionar o Teu nome. Mas obrigado, Jesus, pela liberdade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, em nosso coração, Pai, fazer terra, Jesus, uma terra arada, Pai, uma terra que frutifica. Venha tirando todos os empecilhos, Jesus, todos os espinhos, as pedras do caminho, e que, Jesus, a mensagem que o Senhor me usar, Jesus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que vem do Teu coração, possa, Jesus, penetrar e germinar, Pai, em cada coração aqui. Jesus, que nós não venhamos negligenciar o Teu agir, Pai, e não possamos resistir ao Teu Espírito Santo. E que, em nome de Jesus, Pai, possamos realmente nos render por inteiro, Pai. Porque é isso que o Senhor pede de nós. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Bom, para começar, gostaria de ler o texto de Mateus 16, 21. Vai dizer assim, Mateus 16, 21 em diante, diz assim: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, pois não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Amém. Bom, é muito interessante aqui porque Jesus, Ele estava a caminho de Jerusalém, e todos os seus discípulos estavam pensando assim: Jesus vai ser coroado rei, finalmente todo mundo vai poder conhecer esse Jesus grandioso, sabe? Todo mundo vai poder coroar esse grande Deus, que é Jesus. Então, e é interessante que logo um pouco antes disso, Pedro vai mostrar, né, vai evidenciar que ele conhecia de fato Jesus.
Porque Jesus sentou com seus discípulos em uma roda e perguntou assim: quem que vocês acham que as pessoas falam que eu sou? E eles falaram assim: alguns falam que o Senhor é Jeremias, alguns falam que o Senhor é João Batista ou algum profeta que iria vir. Mas Pedro, de repente, sem ninguém mencionar antes, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então é muito interessante isso, porque Pedro, naquele momento, ele reconheceu quem Jesus era. Muitas pessoas não tinham reconhecido até então, porque até então Jesus era só mais um fariseu, Jesus era só mais um líder político, Jesus era só mais um mestre, que ensinava de sinagoga em sinagoga, que tinha os seus ensinamentos, que era muito respeitado, mas ninguém ousava chamar Jesus de Deus. E é interessante aqui, que logo após isso, Jesus começou a falar: já que vocês me conhecem, então eu vou compartilhar um pouco mais sobre o que é de fato, quem de fato eu sou. Porque Jesus, ele não compartilha certas coisas com pessoas que não conseguem entender, sabe? Ele não compartilhou que ele era o Cristo para os fariseus. Ele não compartilhou que era o Cristo nessas palavras. Por quê? Porque eles não entenderiam. Porque ao mencionar de uma vez que, quando ele falou que ele era filho de Deus, os fariseus já pegaram uma pedra para apedrejar Jesus. Mas com aquele que ele tinha confiança, com os discípulos, ele se revelou por inteiro. Então ele começou a falar o plano dele. Qual que era o plano de Jesus? O plano de Jesus era cumprir a vontade de seu Pai. E disse assim, que ele precisava ir para Jerusalém, e que lá ele iria, diferente do que os discípulos pensavam, sofrer, enfrentar a cruz, enfrentar a morte, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Só que Pedro, e muitas vezes se assemelha a nós, ele chega para Jesus e fala: Jesus, dor, sofrimento? Não, Jesus, isso não é para mim. Eu sou daqueles que têm uma vida vitoriosa em Jesus, aqueles que são imparáveis, aqueles que só têm as bênçãos de Deus, aqueles que têm tudo de melhor para si. Não, dor, Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor de você, Jesus. Não, dor não é comigo, eu não quero esse tipo de coisa. Então Jesus, o que é muito interessante é que Jesus não se refere mais ele a Pedro, mas ele entende que aquilo era uma ameaça para o seu plano, para o plano divino, para o plano que o Pai tinha para ele. Ele diz assim: saia da minha frente, Satanás. Porque agora você imagina o que Pedro falou. Ele fez assim: Jesus, né? Jesus estava, eu vou morrer, ressuscitar. Aí chega Pedro: Jesus, ei, chega aqui. Tá meio ruim esse papo aí, não tem nada a ver isso aí, né? Acho que o Senhor pisou na bola, né, dessa vez. Acho que isso aí que o Senhor está falando não tem muito a ver, né? Pensa, morrer. O Senhor morreu, o Senhor que logo é o rei dos judeus. E daí Jesus, virando para ele, fala: você que vai me impedir? Saia da minha frente, porque você não está enxergando o reino de Deus da maneira que Deus vê, mas da maneira que você vê. Porque muitas vezes a gente negligencia qual é a verdadeira mensagem do Evangelho. Porque hoje em dia nós estamos inflamados com uma mensagem de que se você seguir Jesus, tudo vai dar certo. Se você seguir Jesus, todas as coisas que você planejou vão acontecer. Todas as coisas que você almeja, Ele vai te dar, porque Ele é um Deus que te ama. Em certa parte, isso é verdade, porque Deus ama seus filhos, Ele dá aquilo que Ele pede, que está de acordo com a sua vontade. Mas quando está de acordo somente com a nossa vontade, a gente começa a negligenciar e fala assim: esse Deus aí, não sei não, hein? Esse Jesus aí está com uns papos estranhos, de tomar cruz. Tomar cruz? Que negócio é esse? Mas algo surgiu no meu coração para que Deus falasse isso comigo. Era um momento que eu comecei a duvidar de algumas coisas, eu comecei a passar por um momento de uma crise na fé, mas no sentido de que Deus estava me forjando para aquilo que Ele queria falar mais à frente. Eu comecei a ver várias coisas na igreja em geral, não uma igreja específica, mas eu ficava perguntando: Jesus, será que é só isso? Será que o Senhor morreu para que a gente sentisse um arrepio no culto? Será que o Senhor morreu para que a gente pudesse ficar felizinho o tempo todo? Será que o Senhor morreu para que a gente pudesse simplesmente colocar na bio do nosso Instagram cristão?
Será que o Senhor morreu só para que, de alguma forma, a gente tomasse, levasse esse nome, né, cristãos, o pessoal da moral alta, aquele pessoal que tem, né, sabe o que é certo, sabe o que é errado? Eu comecei a questionar várias coisas e eu comecei a perguntar a Deus, será que é só isso, Deus? Será que é só se sentir bem? Será que é só ter, né, conhecimento sobre algo, sobre alguma coisa? E Deus foi me levando até isso, sabe? Ele foi me mostrando que a verdadeira mensagem do Evangelho, ela é muito, muito simples. Porém, ela é muito, muito difícil. No sentido de que o convite que Jesus nos faz não é venham a mim e eu vou fazer tudo o que você quiser. É venham a mim e tomem a sua cruz. Tomem o fardo que o Evangelho é. Só que muitas vezes a gente não entende isso. Por quê? Porque a gente criou algo que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então você, né, está no culto e de certa forma é dessa maneira, mas quantos querem entregar a vida para Jesus? Quando a Bíblia, na verdade, nos fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Quando a Bíblia nos fala que nós não poderíamos receber esse Jesus de prontidão, de primeira vez. Para que isso aconteça, Ele precisa nos resgatar primeiro. E o que é muito interessante é que nós não damos a nossa vida para Jesus, mas Jesus dá a sua vida para nós. Então, não é a minha vida que eu entreguei para Jesus, Ele vai fazer tudo isso funcionar da melhor maneira possível, não. A verdade é, Jesus, nós estávamos mortos, então veio Jesus e deu a sua vida para que pudéssemos viver, não mais para nós mesmos, não mais para a nossa verdade, para as nossas emoções, para aquilo que a gente acha que é certo e errado, mas para viver de acordo com a vontade dEle, porque foi para isso que Ele nos criou. Ele não nos criou só para a gente se sentir legal, para que a gente pudesse fazer coisas bacanas, não, para vir adorar só aqui na igreja, não, Ele nos criou para que a gente pudesse adorar Ele em maneira integral, para que as pessoas pudessem sair do inferno e irem para o céu. O que nós não nos atinamos é que o caminho que nós estávamos traçando antes de conhecer Jesus, era um caminho de morte, era um caminho que nos levava diretamente ao inferno. Muitas vezes a gente não entende o real significado de pecado. O real significado de pecado, na verdade, é que o pecado ele é tão sério, ele é tão horrível, que a única forma de Deus lidar com ele foi matando o seu próprio filho. Foi necessário alguém morrer para que você tivesse uma vida cristã. Agora, o que é essa vida cristã? O que é de fato viver para Cristo? E Deus, Ele foi falando isso comigo, e isso foi, sabe, poxa, eu sou um cristão legal, Jesus, por que o Senhor está falando isso comigo? Sabe, eu faço tudo certinho, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu canto legal as músicas, eu faço tudo legalzinho. Então por que o Senhor está falando isso comigo? E o Espírito Santo me levou num lapso a entender que, né, usando essas palavras, se a sua fé não te custa nada, talvez ela não valha nada. Se a sua vida cristã não te custa nada, então, de fato, você aceitou a Cristo? De fato, você tem a vida de Cristo em você agora? E uma pergunta que ele fez também: se você e o mundo ao seu redor, as pessoas com quem você convive, a sua sociedade, continuam sendo a mesma, qual que é a importância de você ter aceitado Jesus? O que mudou na sua vida depois que você aceitou Jesus? Ou será que nós permanecemos os mesmos? Ou será que nós permanecemos no nosso caminho, naquilo que nós queremos, naquilo que nós achamos ser melhor para nós? Nós precisamos entender que Deus, Ele não entra na nossa história, mas Ele nos inclui na história que Ele já está fazendo. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e muitas vezes, a maioria das vezes, vai ser muitas vezes contrário ao seu plano, o seu propósito. A mensagem da cruz é: você não sabe viver. Eu vim para te ensinar a viver de verdade. Eu quero que vocês me imitem, eu quero que vocês me copiem. E para isso, eu preciso morrer, para que vocês não sejam mais escravos dos seus desejos. Porque se a gente só faz o que a gente quer, então a gente é escravo do nosso próprio desejo.
Paulo já falava isso. Mas quando nós fazemos o que nós não queremos, aí nós começamos a ver a mudança que Cristo produz em nós. Quando nós paramos de olhar um pouquinho para a gente, começamos a entender que nem sempre é sobre a gente, e sim sobre Cristo, na verdade sempre é sobre Cristo, a gente começa a tomar um rumo mais certo na nossa vida. E é algo que Deus colocou profundamente no meu coração. É que o maior milagre que Deus pode realizar é o arrependimento. O maior milagre que Deus pode realizar na nossa vida é o arrependimento. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. Nós nascemos na morte, nós nascemos com um desejo errado. Então, se você colocar uma criança no mundo, ela vai crescer, você não vai precisar ensinar o que é errado para ela, ela vai instintivamente fazer o que é errado. E é por isso que nós temos regras na nossa sociedade, é por isso que nós temos um código penal, é por isso que nós temos uma constituição, porque a gente coloca limite, sabe? Até aqui não pode, bater não pode, matar não pode, já está sério o negócio. Por quê? Porque a inclinação humana é fazer o mal, a inclinação humana nunca é fazer o bem. E quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, quando Jesus nos dá a sua vida, então a gente passa a ter dois tipos de vida vivendo no mesmo lugar. A nossa vida, o que nós achamos ser certo ou errado, a nossa carne, e a vida que Jesus nos deu, que é o Espírito que habita em nós. Então, o maior milagre, de fato, que Deus pode realizar é o arrependimento. Por quê? Porque a carne, ela não aceita ser corrigida. A carne, ela vai estar sempre na defensiva. A carne, ela vai estar sempre, não é bem assim. Ou se não, Jesus está sendo muito duro comigo. Como assim tomar a sua cruz? Tem um episódio que narra, lá em João 6, que vai dizer assim, é interessante que Jesus estava fazendo os milagres, né? E depois do milagre da multiplicação, o que aconteceu? Todo mundo começou, caramba, Jesus dá pão de graça pra gente não precisa mais trabalhar, a gente não precisa mais fazer comida. Imagina o padeiro nesse dia, que felicidade. Imagina o pescador, que felicidade, não vou precisar mais pescar, porque Jesus faz tudo para mim, Jesus tem o melhor para mim, Jesus vai satisfazer tudo que eu quero. E de repente, toda essa multidão chega perto de Jesus e pergunta, Jesus, onde que o Senhor estava? Porque Jesus, ele pegou e saiu de fininho. Daí tem a história, que ele cruzou o mar, né, na Galileia. Mas, eles chegaram e começaram a perguntar, Jesus, por que o Senhor não faz mais um pouquinho de pão para a gente? Talvez a gente comece a acreditar no Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer. Por que o Senhor não resolve esses problemas na nossa vida? Aí talvez a gente considere fazer o que o Senhor quer que a gente faça. E Jesus falou assim, todo aquele que não comer da minha carne e não tomar do meu sangue, esse não tem parte comigo. E o que Jesus estava fazendo? Já era um pré-anunciamento da cruz. Todo aquele que não toma a sua cruz, vai dizer Jesus, isso está lá em Mateus 10:38, quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Agora, como assim? É porque é interessante que a graça ela não anula o seu esforço. A graça anula o seu merecimento. Você não merece a graça, mas nós precisamos nos esforçar, e muitas vezes Paulo vai falar assim, esforcemo-nos, irmãos, para que possamos praticar as boas obras, para que possamos amar uns aos outros, porque se não houver um esforço da nossa parte, não vai acontecer do dia para a noite. Porque a inclinação natural do homem é sempre fazer o mal. A inclinação natural do homem nunca é fazer aquilo que Deus quer, mas aquilo que nós queremos. Jesus não é um instrumento para você e nem eu termos o que nós queremos. Nós não podemos usar de Jesus para alcançar a vida ideal. Nós não podemos pegar Jesus, colocar na nossa vida e falar, agora vai dar tudo certo. Agora eu vou ter o carro do ano. Agora eu vou ter aquele emprego maravilhoso. Agora eu vou conseguir tudo, e tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre planejei. Não. A cruz é um convite para que tudo que você quer,
tudo que você planeja, tudo que você almeja, não se compara à vida que Deus quer dar para você. E não é uma vida de bens materiais ou coisas assim, mas a vida eterna. Nós estávamos indo para o inferno, e Jesus veio e nos salvou. Agora nós não vamos passar mais a eternidade no inferno. Eu não sei se você consegue celebrar isso, mas imagina o inferno em si. A Bíblia vai descrever, e Jesus vai falar muitas e muitas vezes sobre o inferno. Ele vai dizer que é um lugar, onde de choro, de ranger de dentes, é um lugar onde há fogo que você não vê, porque está tudo escuro, é um lugar onde você está completamente sozinho, que você não tem nenhum pingo da presença de Deus. Porque a gente acha que, sair da igreja, vou fazer o que eu quiser, estou no mundão, a gente está sem a graça e a misericórdia de Deus. Mas não, Deus está em todos os lugares, Deus habita de certa forma em todos os lugares, porque Ele é soberano sobre toda a criação. Mas o inferno, eu acho que o pior castigo do inferno vai ser que Deus não vai estar lá. Não vai ter bondade nenhuma no inferno, não vai ter amor nenhum no inferno, não vai ter prazer nenhum no inferno. Ao contrário, no céu não haverá lágrima, no céu Ele vai trazer tudo aquilo que nós mais almejamos, que é a libertação desse mundo carnal em que nós estamos, desse mundo caído. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança não se constitui apenas em bens materiais e coisas dessa vida, porque tudo que se pode ver um dia vai passar, mas aquilo que não se vê é eterno. E essa é a nossa esperança. A vida em Jesus não é sobre aqui e agora, o que você vai ter de bom, qual que vai ser o benefício agora, porque muitas vezes não vai ter benefício agora. Muitas vezes o benefício vai ser só o eterno. Você continuaria amando Jesus, tendo somente Jesus? E mais nada? Faça essa reflexão. Você ama Jesus por quê? Porque Ele faz coisas para você? Ou porque você ama Ele por quem Ele é? E é muito legal isso, porque Jó vai falar disso. E Jó é um daqueles livros que a gente olha e a gente fala, por que isso aqui está na Bíblia, cara? Como assim? Isso aqui não faz sentido nenhum estar na Bíblia. Mas Jó está lá para nos mostrar uma coisa, que Deus muitas vezes não vai fazer o que a gente quer. A gente nunca pode mensurar a grandeza da mente de Deus. E a gente nem pode tentar. Mas Ele é bom. E Ele tem um plano para todas as coisas. A gente pode não entender, a gente pode não saber, mas Deus, independentemente daquilo que aconteceu com você, Ele é bom. E Ele vai continuar sendo bom para todos sempre. Deus, Ele é bom em caráter, Ele é amor, a essência de Deus é amor. Então, a gente começa a ver coisas, a gente começa a ler a Bíblia de uma outra forma, quando a gente tem essa ótica da cruz. Lá em Romanos 8, é um versículo muito conhecido. Vai dizer assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente vê, muitas pessoas colocam, na bio do Instagram, colocam no WhatsApp, colocam atrás do carro, todas as coisas cooperam para o bem, tudo vai cooperar para que eu me dê bem, para que tudo dê certo na minha vida. Só que a gente esquece de ler o próximo versículo, que vai dizer assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus de antemão nos predestinou para que nós pudéssemos ser igual a Jesus. O problema é que nós esquecemos como que Jesus era aqui na terra. Vamos ler de novo esse versículo. Pois Deus que de antemão conheceu, Ele também predestinou os seus para tomarem a sua cruz. Quantas e quantas vezes já me peguei orando e falando, Jesus, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Jesus, eu quero de fato poder que as pessoas enxerguem o Senhor em mim. E a mensagem, a imagem que o Espírito Santo colocou no meu coração foi um Jesus crucificado. Foi um Jesus pregado numa cruz. Foi um Jesus dilacerado pelos nossos pecados. A gente não entende a gravidade da cruz.
A gravidade da cruz Isaías vai dizer que ele foi tão massacrado, ele foi tão dilacerado, que nem parecia que ele era humano. Essas foram as palavras. Nem parecia que ele era alguém antes. É tão pesado isso, é tão forte isso, porque a gente entende que a dor que ele suportou, a gente nunca poderia suportar. Só que o pior de tudo da cruz, eu acho que não chegava nem perto. Ele completamente ensanguentado, o seu corpo completamente dilacerado, a vergonha de ser exposto e pregado nu em uma cruz, os pregos atravessando as suas mãos e os seus pés, a incapacidade de poder respirar sem se apoiar nos próprios pés pregados. A gente não entende isso porque a gente não se habitua com a imagem da cruz. A gente deixa isso meio de escanteio, porque não é confortável, não é legal. A nossa carne não gosta de ver isso. Não é legal a gente pregar isso domingo à noite de Santa Ceia, porque não é aquilo que a gente quer ouvir. Só que o problema é que Jesus não nos chama para ouvir e fazer aquilo que a gente quer, mas a vontade dEle. O pior de tudo, não foi nem isso tudo que eu descrevi. O pior de tudo foi o grito de Jesus na cruz que disse: meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Sabe o que ele experimentou naquele momento? O inferno. Completamente vazio de Deus, toda a ira de Deus estava sobre Jesus naquele momento. Para que um dia eu e você pudéssemos assentar junto à mesa, para que nós pudéssemos entrar no céu, sem nós precisarmos falar assim: ei, eu fiz tal coisa, hein, eu posso entrar no céu. Não, Jesus morreu por mim, e é por isso que eu posso vir aqui. É por isso que eu posso ir para o céu algum dia e ter a esperança de que a minha vida não vai ser em vão. A minha vida não vai ser só aqui agora e eu vou passar. Eu não vou ser queimado como a palha, mas eu vou frutificar. Mas eu vou permanecer em Cristo, eu vou me tornar uma árvore que dá fruto. E a árvore, ela não come o seu próprio fruto. A árvore, ela alimenta os outros. Então, Jesus nos entregou a sua vida e nós precisamos viver por ela. Tem uma frase que diz que a morte é a medida da fé. Quanto mais você crê, mais disposto a morrer você está. Ou, quanto mais você morre, mais fé há em você, porque você deixou as coisas desse mundo e agora você está focando exclusivamente na eternidade. E quando eu falo de morte, muitas vezes, não é só a morte física. Não é só a morte em si, como o ato de morrer, mas sim a morte do nosso ego. A morte da nossa vontade. A morte daquilo que nós achamos ser certo e errado. A morte do nosso orgulho. Porque muitas vezes o que a gente acha que Deus faz na nossa vida, quando a gente fala... Por exemplo, quando a gente olha para a vida de Jonas, a baleia, ela foi um punimento ou a salvação de Deus? A baleia, Jonas, vamos parar para pensar aqui, Jonas estava num barquinho lá, junto com os camaradas lá, e de repente começou uma tempestade e todo mundo ficou... Tá, quem que é o responsável por isso? Só pode ser os deuses, porque uma coisa assim eu nunca vi acontecer. E daí de repente descobriram por acaso que era Jonas. Jonas que estava fugindo da vontade de Deus. De repente, ele fala assim: então me joga ao mar. E os homens: não, pelo amor de Deus, a gente não pode fazer isso, a gente vai ficar com a consciência pesada de ter jogado alguém no mar e tal. E Jonas falou: não, vamos ser claros que fui eu, pode me jogar no mar. Isso aqui não era um brado heróico de Jonas falando assim: eu me entrego, eu vou voluntariamente. Não, ele tinha causado aquilo tudo. Ele que era realmente, ele era o culpado. Ele estava se oferecendo para que aqueles homens matassem ele, porque você acha que tinha volta depois?
Não tinha peixe depois na mente de Jonas. Jonas não foi herói ali, Jonas foi o vilão. Fala assim, me joga lá, eu não quero nem saber da minha vida. Que se exploda, me joga aí no mar. E daí joga no mar. Deus tinha a obrigação de salvar Jonas? Sim ou não? Deus não tinha a obrigação de salvar Jonas. Mas pela graça de Deus, Ele salvou Jonas. E foi isso que o salmista quis dizer quando ele falou, se eu faço a minha cama nas profundezas, lá também tu estás. Porque Deus é dono dos céus e da terra, e Ele sabe todas as circunstâncias pelas quais nós passamos. E muitas vezes tudo que acontece na nossa vida é para que a gente simplesmente olhe para Ele e entenda que nós não somos o centro das atenções. Nós não somos o protagonista, mas Ele é. Ele é quem merece a adoração, não a gente. Ele é quem merece o nosso louvor, Ele que merece a nossa gratidão, Ele que merece a nossa vida. E não nós mesmos. Então, quando a gente entende que a salvação proposta por Deus foi o peixe, é muito interessante, porque, não sei vocês, mas eu não queria estar dentro de um peixe. Porque às vezes a gente imagina, né, aqueles desenhos, né? Acho que até o desenho do Pinóquio tem uma baleia, e daí ele entra dentro da baleia com coisa e tudo. E daí eu ficava imaginando, pensava que era aquilo. Não, mas quando você ingere algo, aquilo passa, né, por dentro de você, e aquilo está meio que preso ali, né? Então eu não imagino que era um lugar muito confortável de estar na barriga do peixe. Um lugar espremido. Um lugar ali onde não tinha luz, completamente escuro. Um lugar completamente desagradável e fedorento. Imagina. Você já sentiu aquele cheiro de bacalhau no mercado quando você vai? Sabe aquele cheiro horroroso? Era tipo isso, só que pior, porque era uma baleia. E tudo que estava lá dentro estava morrendo. E Jonas não estava morrendo. É só um milagre de Deus para Jonas estar lá dentro vivo. Mas imagina, provavelmente ele teve que se alimentar de alguma coisa que estava lá dentro. Então a gente não tem a gente não mede essas coisas quando a gente lê a Bíblia. Mas é interessante a gente entender que ele não estava de férias dentro da barriga do peixe, ele estava sendo trabalhado lá dentro. Ele estava entendendo, eu não sou nada, eu sou menos que nada, mas Deus ainda me ama de alguma maneira. Eu poderia estar debaixo das ondas, eu poderia estar morto uma hora, no fundo do oceano, mas Deus escolheu me salvar. Deus escolheu me salvar. Isso que é maravilhoso, porque Deus pega, tem aquele processo e manda Jonas de volta, ele tem que caminhar tudo de novo para Nínive. Mas o que é interessante é que muitas vezes a gente só vai se render e o arrependimento só vai acontecer quando a gente passa por problema. A gente só vai reconhecer quão pó nós somos quando nós passamos por algum problema. Porque até então nós somos autossuficientes, nós não precisamos de Deus. Porque vamos ser sinceros, quando está tudo bem, não dá vontade de orar, né? A gente meio que esquece, porque está tudo bem mesmo, para que orar? Mas quando a gente está na luta, quando a gente está sofrendo, quando tem alguma coisa na nossa alma, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Deus, por que me abandonaste, Jesus? Não é verdade? Isso não está errado. Essa ação de você se render a Deus não está errado, de você clamar a Deus no momento da adversidade. Mas não é só na adversidade. Deus está lá em todo momento. Jesus está lá em todo presente momento. E Ele quer ser a nossa alegria. Ele quer ser o nosso maior motivo de alegria. E até o Rick Warren fala uma coisa que é: você não vai entender que Deus é tudo na sua vida enquanto Ele não for a única coisa que você tem. E muitas vezes a gente vai precisar chegar nesse momento de que Deus é tudo que eu tenho, eu não tenho mais nada. É nesse momento que a gente entende de fato quem Deus é. É nesse momento que de fato a gente conhece mais a Deus. Então, seguindo, vai dizer em Gálatas 2,19: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
Então, já não sou eu quem vive, mas eu vivo a vida de Cristo. A vida de Cristo habita em mim. E quando a vida de Cristo habita em mim, eu tenho responsabilidade por viver de acordo com a vida de Cristo. Não é a minha vida mais, mas é a vida que Jesus me deu. E o que você está fazendo com a vida que Jesus te deu? O que você está fazendo com a vida que Ele confiou nas suas mãos? O que você está fazendo da sua vida? Você está usando ela para viver para você? Para suas paixões? Para aquilo que é melhor para você? Ou viver para Cristo? Ou viver para outras pessoas que precisam muito, muito mais do que nós? Então, quando a gente entende o chamado da cruz, a gente entende que é um chamado para além de nós mesmos. É um chamado e é um convite para que a gente não olhe só para a gente olhe ao nosso redor também. A gente pense mais e ame mais o próximo. Porque perdão não é fácil. Perdoar alguém que fez algo inimaginável com você. Perdão não é fácil. Amor não é fácil. Amor não é um sentimento legal que você tem, isso é paixão. Amor é você se entregar por alguém. Amor é você gastar a sua vida, mesmo que ninguém reconheça aquilo. É você dar o seu melhor, quando todo mundo está contra você. E só fala assim para você, sabe aquela sensação de que, eu vou lavar a louça. E daí, né, sua mãe chega para você e fala assim, nunca aconteceu, mas imagina, sua mãe chega para você e fala assim, fez o mínimo. Não dá uma raiva? Fez o mínimo? Como assim fez o mínimo? Sabe? E porque às vezes vai acontecer isso na nossa vida. As pessoas vão olhar para a gente, fez o mínimo. Mas não, a nossa recompensa não está no aqui e no agora, a nossa recompensa está na eternidade. Aquele que olha por nós, aquele que nos enxerga, Ele está olhando para nós. Ele deseja que nós façamos a vontade dEle. E o que é mais interessante, o que é mais revolucionário, que você não vai encontrar em lugar nenhum, nenhuma outra religião. Você pode falar assim, por que o cristianismo é a religião certa? Por que o cristianismo é a religião certa? Porque todas as religiões, elas vão te ensinar um caminho para você ir até Deus. Todas as religiões, né, vão dizer assim, faz isso e você vai herdar o reino dos céus. Faz isso e você vai ter tal coisa, vai ter a nirvana. Você vai ter algo que você vai experimentar a paz finalmente. Então segue esse passo a passo aqui que você vai chegar lá no céu. Qual que é a diferença do cristianismo? A diferença do cristianismo é que nós estávamos mortos nos nossos pecados. E Deus veio e fez um caminho até Deus. É a única religião que não é nós que vamos até Deus, mas o Deus que vem até nós por misericórdia. É o Deus que vem até nós e nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos nos render esse amor, nós só precisamos nos render essa graça, nós só nos precisamos nos render porque Ele é amor, Ele é misericordioso e Ele está disposto a caminhar com a gente, mesmo da barriga do peixe, Ele está lá. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Ele continua lá, porque Ele é bom, porque Ele é Deus, porque Ele tem um plano e um propósito que muitas vezes não vai fazer sentido, e não precisa fazer sentido, por quê? Porque já valeu a pena. Já valeu a pena. Sabe aquela música, já valeu a pena? É exatamente isso. Eu não procuro por coroas, nem por águas nas fontes, eu não preciso me saciar de alguma maneira, mas desesperado eu te busco, e frenético eu acredito, porque a visão da tua face é tudo que eu preciso. Foi o que Jó entendeu quando ele foi levado ao pó. Jó falou assim, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Por acaso eu não aceitaria também a correção de Deus na minha vida? Mas lá no final, ele vai dizer uma coisa maravilhosa. Ele vai dizer assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque agora a gente entende que não importa o que nós estamos passando, não importa a situação, se Deus está lá, a gente já tem a nossa recompensa, a presença dEle, e a presença dEle é tudo o que nós precisamos, a presença dEle é tudo o que nós precisamos, porque se Deus está conosco, então nós já temos a vida eterna,
E é isso que nos basta. Agora, tudo que vem de bênção, né? Não entenda errado, eu não estou pregando contra a bênção, eu não estou pregando sobre coisas boas na nossa vida, não. Deus ama seus filhos e Ele quer abençoar de fato, mas nós não podemos entronizar a bênção e colocá-la aqui, e falar que esse é o objetivo máximo da vida cristã, você ser um cristão abençoado, você ser um cristão que tem tudo, você é um cristão financeiramente rico, você é um cristão que se deu bem, que nada vai acontecer de ruim com você. Não, essa não é a meta é a gente ser parecido com Jesus, a meta é a gente ser cristão o suficiente para a gente poder esquecer da gente mesmo, e deixar a gente um pouquinho de lado, e focar em Jesus, em focar o que Jesus está fazendo hoje. Eu quero participar disso, eu quero fazer parte daquilo que Deus está construindo na história. Eu não quero ser um protagonista da minha história, miserável, mais ou menos. Eu quero ser um coadjuvante na história maior de todos os tempos, a salvação de uma humanidade que estava perdida em pecado, que estava perdida em sofrimento, que estava perdida em tantas coisas que esvaziam o nosso ser e que não nos preenchem as coisas dessa vida, para fazer parte da maior história de todos os tempos, a salvação. Deus nos convida a sermos proclamadores daquilo que um dia Ele fez por nós. Então, que a gente não seja somente cristãos que entram aqui na igreja, que louvam e acham que está tudo certo. Não, que a gente possa ser cristão no tempo integral, que a gente possa ser cristão na nossa casa, que a gente possa ser cristão aonde a gente for, e que a gente não evite de ir a alguns lugares pensando que Deus não está lá, mas que a gente vá com a missão de resgatar as pessoas, que a gente vá com a missão de tirar um pouquinho a gente do centro, tirar um pouquinho a nossa vontade e perguntar para o nosso próximo: o que eu posso fazer por você hoje? Como que eu posso aliviar um pouquinho a sua dor hoje? Porque muitas vezes a gente se torna tão individualista, a gente se torna tão centrado na gente mesmo, que a gente acha que só a gente passa por dor, só a gente passa por coisa difícil. Não, todo mundo passa por alguma coisa difícil, e quando nós tiramos o olho do porquê, ou por que isso aconteceu comigo, ou tiramos o olho da nossa dor e começamos a prestar atenção na dor do outro, então existe uma mutualidade, existe eu cuido da sua dor e você cuida da minha dor. É para isso que existe a igreja, é para isso que existe o corpo de Cristo, para que nós possamos amar, para que nós possamos nos entregar, porque muitas vezes não vai ser legal, muitas vezes não vai ser confortável você olhar para a dor do outro, muitas vezes você vai colocar a dor do outro como uma dor menos que a sua, sabe? Eu sofro mais, não, eu mereço mais porque eu estou sofrendo mais, então, vamos fazer competição de dor. Já viu aquela pessoa? Você fala uma coisa, quebrei o dedo, nossa, uma vez eu estraçalhei a minha mão, quebrei, aqui, estou com a mão amputada. Faz sentido, sabe? Você competir por algo que é ruim, sabe? Então, é muito isso, sabe? Muitas vezes as pessoas não vão nem entender, muitas pessoas não vão nem saber, mas que o nosso amor constrange as pessoas. Que as pessoas possam sair de perto da gente, que elas falam assim: nossa, eu me senti amado hoje, eu me senti amada hoje. Tem algo diferente naquela pessoa. Porque enquanto o mundo inteiro está pensando no próprio umbigo, nós estamos pensando no outro. E isso é a verdade do Evangelho. Essa é a maravilhosa graça do Evangelho, que tira a gente do centro do nosso ego e coloca a gente para servir. Coloca a gente para se entregar e falar assim: o que é melhor para você? Não o que é melhor para mim, mas o que é melhor para você? O que eu posso fazer por você? Tem algo interessante que diz assim, que crer em Jesus, mas não obedecê-lo, é a mesma coisa que o diabo faz. Muitas vezes você vai perguntar para as pessoas, o que é, qual que é a diferença de ser cristão? E daí as pessoas vão falar assim: você crê em Deus, né? Então você é um cristão. Mas sabe o que é interessante? É que Tiago vai falar que até os demônios creem em Deus. Tiago ou Pedro, não vou lembrar agora. Mas
Até os demônios creem em Deus. E pior, eles tremem. Lembra aquela passagem onde Jesus chegou perto do Gadareno? Jesus não abriu a boca, mas o endemoniado chegou, caiu no chão e falou: Jesus, pelo amor de Deus, não manda a gente para o abismo, não manda a gente para aquele lugar de tormento, não manda. É exatamente aquilo que o demônio faz. E muitas vezes a gente mesmo nem treme. Muitas vezes a gente chega diante de Deus, às vezes a gente chega perante com algo tipo assim: eu mereço. Sabe aquela história do fariseu e do publicano? Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual esse aí, que faz qualquer coisa. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou o melhor que tem. Não. A nossa postura diante de Deus deve ser: quão pobre, pecador e miserável eu sou. Quão pobre eu sou, quão necessitado da graça de Deus eu sou. Essa deve ser a nossa postura. A postura de render a nossa vida aos pés de Jesus e fazer: Jesus, a vida que o Senhor me deu, eu não quero viver para mim. Eu quero fazer o que o Senhor quiser que eu faça. A gente precisa assinar um cheque em branco para Jesus, sabe? A gente precisa dar para Jesus, sabe, um contrato. Dá um contrato para Jesus, a gente já assina ele em branco e dá para Jesus. Fala: Jesus, o que o Senhor mandar eu faço. Essa deve ser a nossa postura. A postura de obediência, a postura de Deus falou, não importa que doa, não importa se eu não quero, é o melhor para mim. É o que Ele tem para mim. E é interessante porque uma vez eu estava na casa da minha avó e eu olhei no quadro, não sei se a avó de vocês tem um quadro, assim, alguém que vocês conhecem tem um quadro que diz assim, ó: eu pedi força e Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Minhas orações foram atendidas. Então a gente precisa entender, sabe, essa frase clichê, mas é verdade. A verdade é, quando a gente pede algo para Deus, a gente não pode imaginar que Ele vai para fazer, cumprir aquilo que a gente quer, mas para cumprir a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, a vontade dEle é soberana. A vontade dEle é muito melhor do que a nossa vontade. A dor, ela é uma bênção. Por quê? Porque ela traz para fora quem nós realmente somos. É uma oportunidade de olharmos no espelho e nos vermos despido de qualquer força e mérito. Quando tudo vai bem, nem nos lembramos de orar, mas quando vem a dificuldade, nós buscamos a Ele. Então, que a gente use disso, que a gente entenda a dor como algo que vem para nos aperfeiçoar. É igual o Pedro fala, que todo sofrimento seja motivo de você ser mais parecido com Jesus. Você ser mais parecido com aquele que nós fomos criados para ser. E tem uma frase que mexeu muito comigo esses dias. Vai dizer assim: Cristo foi mais voluntariamente à cruz do que nós vamos ao trono da graça. Vou repetir. Cristo se entregou mais voluntariamente à cruz do que nós vamos ao trono da graça. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Ele se entregou ao propósito do Pai. Ele se entregou voluntariamente àquilo que esperava por Ele, a cruz, o sofrimento. E quantas vezes a gente se poupa de chegar perto de Deus, de chegar e entrar nesse acesso, seja por qualquer motivo, de chegar aos pés de Deus, chegar ao trono da graça e pedir misericórdia. Tem uma coisa interessante que humildade não é você pensar menos de si, mas pensar menos em si. É tirar o foco de você. E a questão primária é nós estarmos realmente ali, ao trono da graça, entendermos que o tribunal já não tem ninguém.
Sabe, muitas vezes o diabo vai nos acusar daquilo que nós éramos, de quem nós éramos. E nós vamos entrar naquele tribunal e nós vamos falar, eu vou precisar passar por tudo isso de novo. Né? Não cumpri as exigências da lei, não cumpri tudo certinho, não fiz tudo legal. Mas quando a gente entende que a graça de Deus é um tribunal vazio, é onde eu entro e o juiz não está lá, é onde eu entro e o advogado não está lá, muitas vezes o acusador vai estar lá. É a gente entender que Cristo já fez tudo por nós, e nós não precisamos nos colocar desse lugar, de sermos julgados de novo, de começarmos a duvidar daquilo que a obra perfeita de Cristo fez por nós. É nós nos comissionarmos, entendermos que a gente não precisa perder tempo com as acusações que o diabo faz contra nós, mas nós precisamos gastar a nossa vida aos pés de Jesus. Nós precisamos nos entregar voluntariamente à cruz que nos é proposta. Nós precisamos não negligenciar o sofrimento, mas nós precisamos entender que através do sofrimento Deus nos aperfeiçoa cada dia mais. E por encerrar, Gálatas 6,14 diz assim: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Então que a gente não se glorie nas coisas dessa vida, que a gente não se glorie em ser um bom cristão, mas que a gente se glorie na cruz, de estar tomando a nossa cruz, de estarmos mais parecidos com Jesus cada dia, e que esse amor que Ele tem por nós nos constranja a ponto de que nós também amemos os outros, amemos aqueles que estão à nossa volta. Feche seus olhos. Jesus, obrigado, Pai. Jesus, que a gente não possa negligenciar a nossa cruz, Jesus. O Senhor deixa uma escolha muito clara. Se nós quisermos tomarmos a nossa cruz, o Senhor nos convida. E nós sabemos que nós não precisaremos tomar ela sozinho, mas o Senhor estará lá junto conosco, na adversidade, nas provações, nas tentações, Jesus. Que nós possamos viver, Jesus, intensamente para Ti. Que possamos gastar a nossa vida, Jesus, aos Teus pés. Que possamos, Jesus, buscar e nos enchermos, Jesus, não das coisas desse mundo, Jesus, não de nós mesmos, mas possamos nos encher da Tua palavra. Que possamos nos encher do Teu amor. Que possamos nos encher da Tua graça, Pai. Para que nós possamos um dia, Jesus, viver contigo, Pai. Para que nós possamos um dia, Jesus, desfrutar, Pai, daquilo que o Senhor prometeu para nós, que é a vida eterna, Pai. E o melhor de tudo, Pai, que possamos aproveitar, Jesus, a vida eterna hoje, porque ela está acessível hoje, Pai. Ela está acessível a todos aqueles que entendem o ouvir da Sua voz, Pai. Todos aqueles que desejam, Jesus, seguir. Mas que, Pai, nós não venhamos a desistir porque o caminho é difícil. Mas que a cada tropeço, Pai, a cada momento que nós estivermos no chão, nós possamos olhar para cima e ver que o Senhor continua lá conosco. Que o Senhor está lá para nos ajudar, Pai. Jesus, que nós não venhamos a desistir porque nós não somos perfeitos. Nós não fazemos tudo certinho, Jesus. Mas que nós possamos, Jesus, continuar, perseverar, Jesus, à medida, Pai, em que o Senhor nos chama, Jesus, a caminhar ao Teu lado. Que possamos a cada dia, Jesus, desfrutar, Pai, da bênção, da maior e mais maravilhosa bênção, que é a Tua presença, Pai. Que é poder Te chamar de Pai, que é poder Te chamar de melhor amigo, que é poder Te chamar de Salvador e Senhor.
Jesus, que não haja amor maior na nossa vida, Pai. Jesus, que as pessoas possam ver a transformação, Jesus, que o Senhor faz nas nossas vidas, que nós não venhamos e não continuemos, Jesus, a sermos os mesmos, Pai. Que possamos, Jesus, olhar para a Tua cruz todos os dias, Pai, e possamos dedicar, Jesus, a nossa vida, Pai. Entregar-nos, Jesus, a nossa vida a Ti, Pai. E possamos desfrutar, Jesus, das Tuas maravilhosas, Jesus, e mais abundantes, Jesus, bênçãos, Jesus. Daquilo que o Senhor tem, Jesus, para nós, que muitas vezes não é aquilo que a gente pensa que é, mas é a Tua boa vontade, Pai. E que a cada dia possamos nos tornar, e que o Senhor nos faça a imagem de Cristo. Que essa não possa ser, Jesus, uma mensagem de peso, nem de algo que nós não possamos alcançar, mas possa ser uma capacitação, Jesus, a viver uma verdadeira vida cristã, Pai. Uma vida cristã mais profunda e mais enraizada em Ti, porque não há vida fora de Ti, Jesus, não há. Não há jeito de viver sem o Senhor, Pai. Ó, Jesus, que o nosso coração, Jesus, possa se render a Ti. Venha quebrar, Jesus, as cadeias de orgulho que existem no nosso coração. E possamos desfrutar, Jesus, da Tua bondade, Pai. Ainda de olhos fechados, eu queria convidar você, que nunca tinha ouvido essa mensagem. Você que, de alguma forma, nunca teve um encontro com Jesus. Você que nunca recebeu Ele como seu Salvador. Eu queria te convidar a levantar uma de suas mãos, para que eu possa ver. Não tem problema, não tem ninguém olhando. Mas o Pai, Ele nos observa. E quando nós olhamos, quando Ele nos olha, Ele nos enxerga. Amém. Se você, de alguma forma, já ouviu essa mensagem antes, mas nunca se comprometeu de fato a tomar um posicionamento de seguir a Jesus, tomar um posicionamento de realmente viver a sua vida para Ele, eu queria que você levantasse sua mão. Alguém? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. E você que de alguma forma, se você entendeu isso, se você quer tomar um passo adiante, dizer para todo mundo, eu quero viver essa vida, eu quero ter essa vida, eu quero que todo mundo saiba que eu me comprometi, eu quero tomar a decisão pelo batismo, eu quero me batizar, eu quero dizer para todo mundo, ei, eu fui salvo, ei, Jesus me resgatou, e eu quero compartilhar isso com todo mundo. Levante uma das suas mãos. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Se você tomou alguma dessas decisões, te convido a você, no final do culto, procurar o pastor, a pastora, algum dos líderes aqui. Eles vão estar disponíveis para você. Agora vamos orar, só para encerrar. E agora eu quero fazer um pedido um pouco diferente, que tem mais a ver com a mensagem. Eu quero que todos aqueles que entenderam essa mensagem de fato e querem fazer um compromisso com Deus, de viver um real evangelho, eu quero que você levante sua mão. Quero dedicar a minha vida a Deus de fato e viver esse evangelho que transforma. Amém. Vamos orar juntos. Pai, aqui estão os teus filhos, Jesus. Aqui estão aqueles que se determinaram, aqueles que estão de fato entregues na tua presença, Jesus. Que cada um desses que levantaram as mãos, Pai, possam ser tomados, Jesus, pelo teu Espírito Santo, Pai. Que haja, Jesus, um profundo, Jesus, entendimento, Pai. Que haja um senso de domínio próprio, Pai. Que eles não se sintam culpados, Jesus, pelas vozes, Pai, mas muitas vezes eles possam entender que a tua voz nos guia, Pai. E que muitas vezes a tua voz nos leva a lugares que nós não iríamos por nós mesmos. Que Jesus, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu amor, Pai. Que a cada dia essas pessoas possam se render a Ti, Jesus, tomar de fato a sua cruz. Que elas possam experimentar, Jesus, esse real evangelho, que elas possam experimentar, Jesus, uma vida, Jesus, que transforma, Jesus, não somente nós, mas transforma
o lugar em que nós estamos, Pai, que as pessoas possam olhar para a vida dessas pessoas, e elas possam, Jesus, ver o Senhor Jesus, que elas possam ver e experimentar um pouco do céu aqui nessa terra, que vai ser, Jesus, a vida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor venha abençoar eles, Jesus, com as mais ricas, Jesus, gloriosas, Jesus, bênçãos nas regiões celestiais, e que eles possam ser revestidos, Jesus, do novo eu, Pai, que é à medida em que eles se rendem à cruz, Pai, eles possam experimentar níveis maiores de conhecimento de Ti, Pai, níveis maiores de rendição. É o que eu te peço, Pai. Consagra essa palavra e enraiza, Jesus, nos corações, Pai, de todos que ouviram. É o que eu te peço, que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aqueles que querem